Falando um pouquinho sobre as propriedades do ar, eu queria chamar a atenção para alguns termos. Primeiro, vou pegar essa bola como exemplo. Eu começo a jogar ar aqui dentro. Peguei uma bombinha e estou lá jogando ar para dentro da bola. O ar, ele não vai encher primeiro uma área para depois outra área, não. Não, ele vai ocupar o espaço como um todo. Por que que ele vai ocupar o espaço como um todo? Porque o ar ele é expansível. Agora, depois que a bola estiver completamente cheia, aqui dentro eu vou ter o que eu chamo de ar comprimido. Por que ar comprimido? Quando eu vou ter muito ar em pouco espaço. O contrário disso seria o que nós chamamos de ar rarefeito, quando eu tenho pouco ar em muito espaço. É muito comum nas transmissões sobre futebol nós ouvirmos falar sobre o ar rarefeito. O jogador de futebol do time tal foi jogar na altitude de La Paz. Então ele foi jogar num local muito alto. À medida que nós vamos subindo na atmosfera, nós vamos perceber que esse ar vai ficando mais rarefeito. O que é isso? Menos ar disponível. Então, quando eu tenho menos ar em um grande espaço, eu tenho o ar rarefeito. Quando eu tiver muito ar em um determinado espaço, eu vou ter o ar comprimido. Então eu peguei essa bola que está cheia de ar, que ocupou todo o espaço, porque o ar ele é expansível. Eu joguei a bola, pá! A bola bateu no chão. Reparem que o formato da bola mudou, porque à medida que quando ela bateu no chão, fotografei o exato momento, então ela ficou apertadinha. Se ele já estava comprimido, ele ficou mais comprimido ainda. O ar, ele ficou mais comprimido porque o ar ele é compressível. Eu posso comprimi-lo. Ele vai perdendo, ele vai diminuindo o volume dele. Só que quando essa bola voltar, quicar, ela vai voltar a ocupar o espaço que era dela. Na hora que ela voltar a ocupar o espaço que era dela, o ar vai ocupar esse espaço também, porque o ar ele é elástico. Então ele é expansível, porque ele vai ocupar toda a área disponível para ele. Ele é compressível porque ele pode se comprimir. E ele é elástico porque ele volta depois de cessada determinada força, no caso a força que é quando a bola bateu no chão, ele volta a ocupar o espaço que era dele. Aproveitando que eu falei sobre o ar rarefeito, eu queria chamar a atenção de vocês aqui para esse esquema que mostra a camada todas as camadas da atmosfera. Quanto mais lá em cima na atmosfera, menor será a pressão atmosférica. Quanto mais lá embaixo, maior será a pressão atmosférica. Vocês podem perceber que o ar exerce uma força sobre tudo que há na Terra. Essa força nós chamamos de pressão atmosférica. Vamos imaginar duas pessoas. Uma pessoa que esteja a nível do mar e uma outra que esteja no alto de uma montanha. Então eu tenho aqui uma pessoa que está ao nível do mar e uma outra que esteja mais acima um pouquinho. Quem tem uma camada de ar maior em cima dela? Com certeza, a pessoa que está ao nível do mar. Então, ela vai ter uma pressão atmosférica maior também. Quanto mais alto ela estiver, menor será a pressão atmosférica em cima dessa pessoa. A maior parte do ar da atmosfera ela acumula-se e comprime-se nos primeiros 25 quilômetros. Quanto mais se eleva na atmosfera, menos comprimido é o ar, ou seja, ele vai ficando cada vez mais rarefeito e, consequentemente, menos pressão ele exerce sobre os objetos. Então, observando aqui a imagem, nós vamos poder perceber que a camada de ar ela é enorme. Ela pode chegar a cerca de 1000 quilômetros. Então, essa camada de cerca de 1000 quilômetros está exercendo uma pressão sobre quem está aqui embaixo. Então, quanto mais acima ela estiver, menos pressão ela vai sofrer. Para que possamos medir essa pressão atmosférica, nós utilizamos o barômetro de Torricelli. Ele é um instrumento que é composto por um tubo de vidro de 1 metro. Nesse tubo de vidro de 1 metro é colocado mercúrio e dentro de uma bacia também de vidro foi colocado mercúrio. Então, ele pegou esse tubo de vidro, ele tampou a ponta, virou e colocou aqui dentro
desse recipiente. Quando ele colocou, ele observou que o mercúrio começou a descer, e aí ele parou em determinada altura. Essa altura aqui foi de 76 centímetros. E ele percebeu o seguinte, que ele parou porque equilibrou a pressão do ar que vinha daqui com a pressão que existia do mercúrio. A essa pressão foi dita que é a pressão atmosférica. Ela, o nível do mar, ela é de 76 centímetros. Se eu vou a uma região mais alta, esse nível, a pressão vai ser menor, então vai aumentar um bocadinho esse volume. Tá? Essa altura ela vai aumentar um bocadinho. Então, ela vai ter uma variação de acordo com a pressão atmosférica. Mas qual é a composição dos gases da atmosfera? A composição média dos gases da atmosfera gira em torno de 78% de gás nitrogênio, 21% de gás oxigênio, 0,04% de gás carbônico e o restante aqui, tá? Menos de 1%, ele vai ser composto por vapor de água e outros gases. Então, essa é a composição média dos gases da atmosfera. Chamar a atenção agora de vocês para um fenômeno chamado de efeito estufa. A iluminação do Sol chega até a superfície terrestre e ela passa aqui pela camada de ar, que é a nossa atmosfera. Nem toda essa iluminação ela chega até a superfície, uma parte acaba sendo refletida. Só que da parte que chega, ela é convertida em calor. E esse calor é enviado de volta para o espaço na forma de radiação térmica. Então, chegou, virou calor e está indo embora. E uma parte desse calor fica retido aqui na Terra. Por que ele fica retido? Porque existem os chamados gases do efeito estufa. Esse fenômeno, diferente do que algumas pessoas pensam, ele é um fenômeno natural e valiosíssimo. Por que ele é valioso? Porque ele ajuda a manter a temperatura do planeta num nível agradável. Ué, Manoff, mas eu ouvi dizer no jornal que o efeito estufa ele é um efeito ruim. Sim, o problema está acontecendo porque as ações dos homens ao longo do tempo têm feito com que se acumule cada vez mais gases do efeito estufa de forma rápida na atmosfera. Exageradamente, esse acúmulo leva a uma elevação da temperatura do planeta também de forma exagerada. Então, nós estamos aumentando muito rapidamente a temperatura do planeta, o que vai provocar sérios danos ao clima, ao ambiente e, consequentemente, fatores que vão ser irreversíveis no nosso planeta. Agora, quais são os principais gases do efeito estufa? Os principais são esses dois aqui, ó. É o gás carbônico e o gás metano. Existem outros gases, óxido nitroso e os gases CF6, clorofluorcarbono, mas o gás carbônico e o metano são os gases principais relacionados com efeito estufa. Outro fenômeno que eu queria chamar a atenção de vocês é a chuva ácida. Tá? A atividade das indústrias, os carros, né, podem jogar na atmosfera uma enorme quantidade de óxido de enxofre e óxidos de nitrogênio. Esses óxidos de enxofre e óxido de nitrogênio, quando eles chegam na atmosfera, eles reagem com o vapor de água presente no ar e formam. O óxido de enxofre forma ácido sulfúrico. O óxido de nitrogênio forma ácido nítrico. Esses ácidos, eles acabam precipitando junto com a chuva, formando o que nós chamamos de chuva ácida. Lógico que eu brinquei com essa imagem que ninguém vai derreter dessa forma com a chuva ácida. Agora, a chuva ácida ela realmente tem implicações seríssimas. Por exemplo, ela tem implicações, ela muda, ela pode afetar o solo, afetando a agricultura, ela pode afetar os rios e os lagos, mudando o pH da água e afetando a vida desses ecossistemas. Ela, com relação aos seres humanos, problemas respiratórios, problemas de alergia,
Tá? Então, nós temos uma série de fenômenos que vão acontecer, uma série de agravantes que vão acontecer em decorrência da chuva ácida. Para que isso não aconteça, as indústrias precisam instalar filtros e ter um controle de qualidade muito rigoroso para que esses óxidos eles não cheguem na atmosfera. Mesma coisa acontece com os nossos carros. Os governos eles precisam também estar atentos na fiscalização, tá, e na punição para as indústrias que estiverem poluindo, porque os danos são seríssimos. Imaginem que, vamos supor que essa indústria estivesse poluindo essa região. Eu não garanto que a área poluída vai ser somente essa, justamente porque, como está indo para a atmosfera, os ventos podem carregar essa poluição para áreas muito distantes. Então, nós vamos acabar provocando sérios danos ambientais em regiões, às vezes, muito distantes da onde aconteceu a fonte poluidora. Então, é importantíssimo se avaliar como nós estamos cuidando da nossa indústria, dos nossos veículos, porque os impactos ambientais podem ser severos.